Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. Vou te fazer um pedido. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deixe seu like. Olha só, tenho recebido aqui depoimentos de pessoas que encaminharam algum vídeo aqui do canal para uma outra pessoa e ajudou muito essa pessoa que tem problemas aí emocionais. Então faça o mesmo. E eu espero que este vídeo ajude você também. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a ansiedade. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é que tem o maior número de pessoas com ansiedade no mundo. Olha só, o Brasil é campeão em ansiedade no mundo. Não é muito bom esse título aí de ser o país com mais ansiosos. Será porque nós temos tanta ansiedade? E como podemos resolver essa questão da ansiedade com a terapia TRG? Quer saber mais? Então, vem comigo. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado aqui todo especial para os terapeutas da TRG que talvez por muito tempo está tentando aí alavancar a carreira como terapeuta e não está conseguindo. Eu tenho um grupo que se chama Grupo VIP. Neste grupo, você terá todas as informações de atendimento, como captar clientes, como manter esses clientes aí dentro do tratamento. E você terá uma total assessoria minha e todo mês 2 mentorias que poderá lhe ajudar muito aí na sua carreira. Quer saber mais como funciona esse grupo? É só entrar em contato com o telefone que está aí na tela e você terá todas as informações. Detalhe, é apenas uma pequena contribuição todo mês. Então não perca tempo. Coração acelerado antes de uma prova, nervosismo em uma reunião importante ou as mãos suando ali no primeiro dia de trabalho. Meu amigo e minha amiga, provavelmente você já sentiu algum desses sintomas. Agora, se você está com dificuldades recorrentes para dormir, fica sem ar em uma reunião importante, não consegue se concentrar no trabalho por somente pensar no pior. Olha só, fique atento. O que acredita ser normal pode ser um distúrbio psiquiátrico. Olha só, meus amigos, quando não tratada corretamente, a ansiedade pode virar uma adversidade e desencadear outros transtornos mentais como depressão. Sim, o que acontece aproximadamente com 300 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Então, olha só, meu amigo, quando você sente aquela expectativa por alguma coisa, isso aí é uma ansiedade normal, tá? Ah, você vai prestar um concurso público, você fica ansioso. Quando sai o resultado, você fica ansioso para conferir ali o gabarito. Tudo isso aí é normal, mas a partir do momento que isso começa a te travar, você perde o sono, não consegue se concentrar no trabalho, você precisa tomar cuidado. Precisa procurar um psiquiatra para poder ver se isso não é ansiedade, porque se for ansiedade, precisa ser tratado, e tratado com terapia, tá bom? Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostram que no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global, olha só, no mundo, de ansiedade e depressão aumentou em 25%, aumentou muito. E uma das principais explicações para esse aumento é o estresse sem precedentes causado pelo isolamento social decorrente do quê? Da pandemia, que a gente nem quer se lembrar disso, não é mesmo? Além das restrições, a capacidade das pessoas de trabalhar, busca de apoio de familiares e vida social ativa. A solidão, meus amigos, o medo de se infectar, o sofrimento, a morte de pessoas próximas foram fatores estressores que levaram à ansiedade de muitas pessoas e também à depressão. E olha só, de acordo com o último grande mapeamento global de transtornos mentais realizado pela OMS, e olha só, o Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo. É um dado muito ruim, né? Para você ter uma ideia, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Em seguida aparece ali o Paraguai com 7,6%, a Noruega com 7,4%, a Nova Zelândia com 7,3% e a Áustria com 7%. Índice elevado de desemprego recorrentes
mudança no rumo da economia e a falta de segurança pública. Esses dados foram apontados aí por especialistas, não é pelo Elias não, tá bom? Como os principais fatores da alta prevalência de transtornos de ansiedade na população brasileira. É triste, mas é real. O Brasil tem uma alta taxa de violência que faz muitas pessoas saírem de casa com receio de serem o quê? Assaltadas. Receio que gera o quê? Ansiedade. O medo gera ansiedade nessas pessoas. E dentro da TRG nós temos o conceito de que o acúmulo de medos, olha só, o acúmulo de medos é que causa ansiedade. São medos aí do passado. Por que medos do passado? Tem registros aí dentro da sua mente de coisas lá do seu passado que você passou. E esses registros são os gatilhos e causam medo. Muitas pessoas falam assim, ansiedade é excesso de futuro. Mas eu quero te dizer o seguinte, é excesso de passado também. Então nós podemos definir que a ansiedade não é só o excesso de futuro. Os gatilhos do seu passado estão contribuindo para o seu presente e determinando o seu futuro. Então a ansiedade ela precisa o quê? Ser tratada. E precisa mesmo. E no Brasil nós vivemos sempre ali na corda bamba, com questões econômicas, políticas, e as pessoas ficam ansiosas o tempo inteiro. E essas dificuldades econômicas contribuem para o alto número de pessoas ansiosas no Brasil. Olha só, a maior parte da população tem pouco acesso a serviços de saúde mental. Isso é uma grande realidade. Muitas horas de trabalho por dia, inseguranças quanto ao futuro e pouca qualidade de vida. Todos esses fatores trazem sentimentos de medo, preocupação e angústia. E como eu já disse, o excesso de medo vai causar o que na pessoa? Ansiedade. Não tem como fugir dessa situação aí. Infelizmente, nós estamos em um país que precisa melhorar muito, evoluir muito. Entenda, não estou falando aqui de política, estou falando de questões emocionais. E olha só, o excesso de computadores, smartphones, também explica aí a alta prevalência de ansiedade no Brasil. Sim, o celular, o tablet, né? A rede social gera uma série de cobranças nas pessoas. Você pode, olha só, praticamente começar a querer ser magro, ser esportista, como aquele influenciador. E com isso você começa a ficar ansioso. E olha só, meus amigos, um estudo realizado pela Canadian Journal, um estudo lá de psiquiatria, comprovou que quanto maior o uso de telas, maior o nível de ansiedade. Ao mesmo tempo, um relatório lançado pela empresa de análise de mercado digital APPN apontou que o Brasil, olha só, lidera o pódio dos países com pessoas que mais passam tempos conectadas. Para se ter uma ideia, o brasileiro passa, em média, quase 5 horas e meia por dia. 5 horas e meia diante dos seus aparelhos. E falando de telas, infelizmente, as crianças são as mais vulneráveis nessa situação. Entre as faixas etárias aí mais vulneráveis a ter o diagnóstico de transtorno de ansiedade. Crianças e adolescentes aparecem na liderança, no topo, bem ansiosas devido aí às telas. Contudo, olha só, meus amigos, alguns especialistas aí na área, né, ressaltam que todas as pessoas, ao decorrer da vida, são suscetíveis a ter o diagnóstico de algum transtorno de ansiedade, tá? Infelizmente, né, que não era para existir isso, mas existe. E olha só, crianças e adolescentes estão mais vulneráveis a tudo isso. Por exemplo, né, tem pessoas que gostavam muito de brincar com os amigos lá nos tempos passados, né? Ir para a escola, passear com a família. E na época da pandemia, tudo isso mudou. E as crianças começaram a ficar o quê? No tablet, no celular, ficaram dentro de casas aí presos. E com isso, o hábito de ficar com as telas na mão aumentou muito. Adolescentes mais irritados, medrosos, cheios de preocupações excessivas. Esses aí eram os sintomas que começaram ali na pandemia, mas já existia antes da pandemia, só deu uma piorada nisso tudo aí. E talvez eu esteja falando aí para alguém que passou ou está passando por essa situação, vendo o filho ali, uma criança ou um adolescente, aí viciado em telas. Só que vamos analisar bem. Os adultos também estão viciados nisso. Às vezes, mais do que os próprios adolescentes. Sim, tem adultos que estão piores do que crianças aí e adolescentes. Fica o tempo inteiro
Olha só, meus amigos, o que eu falei para vocês aqui, a média é 5 horas e meia que a pessoa passa em frente a uma tela. Isso não é legal, isso não é bacana e isso está deixando a população ansiosa. Mas nós não podemos deixar de dizer aqui que a ansiedade ela é mais comum na infância e adolescência porque ainda a pessoa não conhece o mundo. Então o mundo é desconhecido. É uma fase ali que o ser humano ele ainda está em desenvolvimento. E olha só, meus amigos, e a criança está extremamente vulnerável ao que acontece à sua volta. Assim, né, uma briga dos pais, por exemplo, uma briga aí corriqueira, pode despertar um quadro de ansiedade no seu filho. Sim, a sua briga aí dentro de sua casa com seu marido, com a sua esposa, pode desencadear isso. Eu estou colocando esse ponto porque o Brasil é campeão nisso aí, né, gente? Campeão em ansiedade. E tudo começa às vezes ali com a criança, com o adolescente e se tornam adultos ansiosos. Mas é geral, seja adulto, seja idoso, todos nós precisamos aí resolver essa situação, maneirar um pouco aí nessa questão aí de telas, parar, né, de resistir à terapia. Muitas pessoas ficam resistindo, a terapia não resolve nada. E eu posso dizer para você o seguinte, terapia TRG, ela vai agir diretamente nas raízes que deixa você com medo, deixa aí você com muitas ansiedades diferentes. Elias, ansiedades diferentes? Sim, eu vou falar para vocês aqui alguns tipos de ansiedade. Talvez você vai se identificar. E se você se identificar com isso aí, eu reforço. Faça a terapia TRG que vai lhe ajudar muito. Sabe, eu gosto muito de falar da TRG porque a TRG age nas raízes, não nos sintomas. Estão entendendo? Às vezes você está tratando sintomas aí há muito tempo e não está resolvendo a sua ansiedade. Por que não ir na raiz e resolver? Arrancar essa raiz. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Mas vamos falar um pouco aí dos tipos de ansiedade. Olha só, transtorno de ansiedade generalizada, conhecida aí como TAG, tem como principal característica essa TAG aí a preocupação excessiva e generalizada sem motivos óbvios, em situações do dia a dia, coisas normais. Ou seja, o paciente fica sempre antecipando que algo de ruim vai acontecer, permanecendo em um estado constante de preocupação. Isso aí, meu amigo, é a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Vou falar de outra aqui muito conhecida, transtorno de pânico. Tem como principal característica uma sensação de medo intensa e repentina, seguida aí por sintomas físicos. Que sintomas são esses? Aceleração dos batimentos cardíacos e da respiração, suor frio, falta de ar, tontura, tremores, entre outras coisas. Esses episódios podem acontecer a partir de qualquer momento durante até 30 minutos. Terrível. Olha só, meus amigos, transtorno de ansiedade social. Quem tem transtorno de ansiedade social, ou mais conhecido como fobia social, tem intensa dificuldade em interagir com outras pessoas. Isso pode se referir desde a uma conversa com um grupo ou até mesmo a apresentação de um trabalho para a turma ali, um ambiente de escola, né, na faculdade. Dessa forma, o gatilho para o surgimento dos sintomas típicos de ansiedade costuma transitar ali na área da socialização. Olha só, dessa forma, a fobia social contribui para que o paciente, né, aquela pessoa que está acometida por essa patologia, busque se isolar cada vez mais, evitando as suas fontes de angústias. Nós temos uma outra fobia que parece muito aí com a fobia social. Eu estou falando da agorafobia. É um transtorno de ansiedade relacionado a estar em situações ou locais sem uma maneira fácil de escapar. Em geral, trata-se de casos sem um perigo eminente óbvio, mas, mesmo assim, a pessoa se sente angustiada, em busca de uma saída. Ela fica o tempo inteiro achando que vai ficar presa ali naquela situação. Um dos casos mais comuns aí de agorafobia costuma ser o de não suportar ficar em locais lotados ou muito fechados, como dentro de um ônibus ou avião, por exemplo, né? Quem sofre com esse transtorno aí costuma também não se sentir bem, sabe onde? Em elevadores e demais espaços ali pequenos. Transtorno de ansiedade também. Nós temos um outro tipo de transtorno de ansiedade, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E olha só,
tem como principal característica esse transtorno pós-traumático aí as lembranças recorrentes e intrusivas de algum acontecimento que foi altamente angustiante para essa pessoa. Então, não é fácil. E olha só, meus amigos, esse episódio traumático pode ser desde um acidente até a morte de um ente querido. O que diferencia, né, no transtorno pós-traumático de um quadro de choque ou tristeza convencional é a prevalência dos seus sintomas. Persiste por muito tempo, que vão aí de dificuldades para dormir, tá? A hipervigilância o tempo inteiro. E vamos falar de um outro transtorno aí ligado à ansiedade, que é o transtorno de estresse agudo. A principal diferença do transtorno de estresse agudo para os demais tipos de ansiedade é que geralmente ocorre a partir da vivência ou testemunho de um evento traumático específico. Assim, a pessoa fica revivendo aquele acontecimento, se angustiando com aquilo, né, que ele presenciou de maneira constante o tempo inteiro. Por ser um quadro aí agudo, ele não costuma durar muito tempo. Em até um mês, os sintomas geralmente se amenizam. No entanto, ainda assim é válido obter o diagnóstico de um especialista para avaliar o caso e contar aí com o tratamento adequado. Tudo isso que eu estou falando é interessante você ir no psiquiatra para ver se realmente você está tendo isso aí. Temos um outro tipo de ansiedade aí também, que é o mutismo seletivo. Esse mutismo seletivo aí se caracteriza principalmente pela incapacidade de se comunicar verbalmente em situações sociais. O caso é diferente da fobia aí social, tá? Não confunda. Ou até o transtorno de ansiedade social. Ele é diferente, o mutismo, porque geralmente costuma cessar antes da adolescência ou vida adulta, mas ele existe. E tem um outro tipo aí de transtorno de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade de separação, que é aquela sensação que a pessoa tem, né, de saudade de casa, que pode se manifestar de várias formas e de formas graves, na forma do transtorno de ansiedade de separação. Nesse caso, a pessoa passa por sensações de angústia e desespero ao se separar de um ambiente que considera familiar e agradável. Temos outro tipo aí de transtorno de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade induzido por substâncias. Sim, o uso de substâncias específicas também pode ocasionar quadros aí de transtorno de ansiedade. Isso vale desde o caso de medicamentos convencionais até drogas perigosas, como é o caso aí, né, da cocaína, da heroína, da maconha, entre outros. Então, meus amigos, eu falei aqui de muitas situações aí de ansiedade que talvez você esteja passando. A boa notícia é, a terapia TRG pode tirar tudo isso aí de você. Só para você ter ideia, a maioria dos que eu citei aqui, dos casos de ansiedade, eu tive. Hoje eu não tenho nada disso. A terapia TRG foi lá nas raízes e arrancou a raiz. Na terapia TRG, você não vai ficar aprendendo a lidar com isso. Você vai tirar isso da sua vida. Não é maravilhoso? Vamos sair da estatística aí de ser o país com maior número de pessoas com ansiedade? Faça a sua parte, faça terapia. Você que está vivendo tudo isso que eu citei aqui, com certeza não está vivendo, você está sobrevivendo. Então, meu amigo e minha amiga, pare de sobreviver. Venha viver fazendo TRG. Até o próximo vídeo e um forte abraço.